parar. Mas você precisa ter ousadia para viver o que você acabou de cantar nessa hora. Tudo te dou permissão para entrar e movimentar todas as coisas. Preciso
Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, esteja na sua casa, esteja no seu coração, na sua mente. Eu quero pedir licença para entrar na sua casa neste domingo, dia 21 de março de 2021, trazendo a palavra de Deus. Eu quero deixar uma porção de paz, uma porção daquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. É muito bom estar todos os domingos aqui, meditando na palavra de Deus, aprendendo o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Mas melhor ainda, é receber toda essa carga de informação e colocar em prática. É como aquele pai que dá um conselho a um filho e o filho recebe o conselho imediatamente. O pai vê que o filho ele começa a colocar o conselho em prática. Isso é muito bom e isso alegra o coração de qualquer pai. Assim também é com o coração de Deus. Deus manda, através de pessoas, muitas vezes, a sua palavra, o seu conselho, e o coração de Deus se alegra quando essas pessoas recebem a palavra de Deus e começam a colocá-las em prática. Então hoje é mais um dia em que Deus vai nos aconselhar, Deus vai falar conosco, Deus vai falar no nosso coração. E é mais um dia que nós vamos ter a oportunidade de colocar aquilo que Deus falar no nosso coração em prática. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te somos gratos, Senhor. Te louvamos. O nosso coração se enche de júbilo e de graça, Senhor, por saber, Senhor, todos os dias, dia após dia, que o Senhor é um Deus tremendo. Um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por estar mais um domingo aqui, Senhor, na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por entrar, Senhor, na Tua presença, Senhor, em forma de adoração, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor receba, Pai, já essas adorações que foram levantadas através dos corações dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, que essa adoração tenha chegado até o trono do Santíssimo, Pai, como aroma suave, Senhor. Eu te peço que essa adoração, Senhor, tenha alegrado o teu coração, Deus. Obrigado, Pai. Nesse momento nós te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós te ouvimos, Pai. Nós te ouvimos. Nós queremos te dar toda e completa atenção nesse momento, Pai. Por isso, Senhor, toma a nossa mente, toma o nosso coração, Senhor. E nós queremos, Senhor, dedicar todo esse tempo a Ti, Pai. E não só ouvir e aprender aquilo que o Senhor tem para nós, mas principalmente colocar em prática, Pai. Obrigado. Eu te peço, Senhor, bênçãos sem medidas na vida de cada irmão que está ouvindo essa live, Senhor. Que cada irmão que vai ouvir essa live, Senhor, toca o coração de todos eles, a começar pelo meu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aponta aquilo que eu preciso melhorar, Senhor. Aponta aquilo que eu preciso crescer, Pai, para que eu seja cada vez mais, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, o primeiro livro depois dos 4 evangelhos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. A minha já está aqui aberta. Atos, capítulo 19. Tem uma história tremenda, uma história maravilhosa nesse livro de Atos, registrada lá. E eu queria meditar um pouco com você nessa história. Atos, capítulo 19, a partir do verso 13, diz o seguinte. Atos 19, a partir do 13, diz assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com
tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, deixa eu já começar aqui pontuando algumas coisas para que a gente possa entender melhor essa pregação, para que a gente possa ter uma profundidade do que Deus tem para nós nessa tarde e noite. Essa palavra ela começa dizendo que alguns dos judeus andavam expulsando espíritos malignos, né? Eles tentaram expulsar agora invocando o nome do Senhor, né? E a Bíblia diz que eles diziam assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Então, a Bíblia está falando aqui especificamente dos 7 filhos de um dos chefes dos sacerdotes chamado Seva. A Bíblia diz que eles andavam expulsando demônios, eles expulsavam demônios constantemente. Tem até uma versão da Bíblia que diz, e alguns judeus exorcistas ambulantes, chamam eles de exorcistas ambulantes. Então eles andavam exorcizando demônios. Em um determinado ponto, eles invocam o nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia aqui ela não diz quantos demônios eles já haviam expulsado, mas que eles andavam expulsando demônios e agora eles tentam expulsar demônios de uma forma diferente, não como eles estavam acostumados, mas de uma forma diferente. Agora eles tentam em nome de Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que existe sim uma outra forma de você expulsar demônio. Existe sim uma forma fora de invocar o nome de Jesus, de expulsar demônios. E talvez você esteja já escandalizado com isso. Como nós podemos expulsar demônios fora do nome de Jesus? Eu quero ler com você uma outra passagem que está aqui na Bíblia para trazer um pouco mais de luz sobre isso. Mas a questão é, não se expulsa demônios apenas com o nome de Jesus. Existe uma outra forma de você expulsar demônios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Lucas. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 14. Lucas capítulo 11. A partir do verso 14 diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Está mais claro agora? Será que a gente consegue perceber? Está mais claro que nem todo demônio que é expulso pelo nome de Jesus? Aí Jesus complementa lá no verso 21, ainda de Lucas 11, quando ele diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava
e divide os despojos. Queridos, nem sempre quem expulsa demônio faz pelo reino de Deus, mas pode fazer por um espírito maligno mais forte que toma aquela pessoa por um outro fim. Isso é importante a gente saber. Então, muitas vezes a pessoa está endemoniada com um tipo de hoste demoníaca e alguém com uma hoste demoníaca mais forte consegue dominar e expulsar aquele demônio. Agora volta para a cena dos filhos do sacerdote Sevas. Volta para essa cena. Eles aqui agora expulsando demônios. Provavelmente eles tentaram as técnicas que eles já vinham tentando há muito tempo. Técnicas que já eram habituais para eles. Técnicas que eles já utilizavam. E quando eles tiveram uma certa dificuldade, quando eles notaram que aquele demônio específico era um demônio difícil de se expulsar, aí eles tentam algo novo, algo que eles tinham visto e algo que tinham impactado a eles. Eles tentam o quê? Eles tentam invocar o nome de Jesus. O que acontece? Acontece algo maravilhoso que eu quero aqui trazer como o ápice dessa pregação, o ápice da palavra. O espírito maligno diz: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? Quem são vocês para me expulsar? Amados, quando uma pessoa tenta usar o nome de outra, não sendo outra pessoa, isso é falsidade ideológica. Falsidade ideológica é o ato de omitir a verdade ou inserir declaração em documento público ou particular. Isso é falsidade ideológica. Sabe por quê? Porque só tem o direito de usar o nome de Jesus quem já ficou conhecido no mundo espiritual. Só tem o direito de usar o nome de Jesus quem já morreu para esse mundo e agora não vive mais, mas vive para Cristo. Qualquer outro que tentar invocar o nome de Jesus, mesmo que seja para expulsar demônios, é falsidade ideológica. Qualquer outro que tentar usar esse tipo de artifício está usando falsidade ideológica. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo espiritual não perdoa. O mundo espiritual não deixa passar qualquer tipo de falsidade ideológica. E nessa ocasião específica nós precisamos entender que Paulo estava com uma unção tão grande, tão grande. Depois eu queria que você lesse os livros anteriores de Atos, que fala do que Paulo vinha fazendo, mas ele estava com uma unção tão grande, que a Bíblia diz que os moradores de Éfeso, eles pegavam até lençóis que tinham sido usados por Paulo, e levavam até os enfermos esses lençóis, e os enfermos eram curados. Então, aquele poder de Paulo, ele estava atraindo muito as pessoas. Agora, imagine se Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje. Vamos tentar imaginar Paulo com toda essa unção, vivendo nos dias de hoje. Essa pandemia solta pelo mundo aí. E Paulo curando as pessoas. Quantas não estariam interessadas nesse exato momento na cura de Paulo? Quantas? Quantas outras pessoas não estariam interessadas em ganhar alguma coisa, qualquer coisa que fosse, com esse poder de Paulo? Interessadas em faturar alguma coisa? Quantas pessoas não interessariam? Agora, sinceramente, quantas pessoas estariam interessadas realmente interessadas ali em conhecer mais a fundo e investir tudo que elas tinham nesse Jesus que Paulo tanto falava, nesse Jesus em que Paulo invocava na hora da sua pregação e na hora da sua cura? Quantas pessoas estariam interessadas nesse Jesus? É isso que acontece hoje. E foi isso que aconteceu naquele tempo também. Aqueles filhos do sacerdote Seva
Cefas, eles não foram atraídos pelo Deus de Paulo, mas simplesmente pelo poder que Paulo tinha. E eles queriam esse poder para usar tão somente no benefício próprio, queridos. Tão somente para isso. Eles não necessariamente criam em Jesus, mas achavam que usando o nome dele, o nome de Jesus, seus poderes de expulsar demônios seriam ampliados, seriam aumentados. É triste saber disso. Mas é triste saber que hoje ainda existem filhos de Cefas andando pelas ruas aí, procurando tão apenas pelos benefícios daquilo que Deus é capaz de fazer. Existem muitos por aí, muitos. Mas, para surpresa deles, daqueles filhos de Cefas, os demônios deram-lhes uma verdadeira surra, deixando eles todos feridos e nus, totalmente envergonhados a ponto deles fugirem. Essa é uma realidade de hoje. Jesus, ele nos deu autoridade, Jesus nos deu poder para fazer grandes coisas como ele mesmo fez. Mas a nossa falta de conhecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, não nos permite que tomemos posse disso. Não nos permite. Eu queria analisar com vocês um versículo chave, um versículo que quando a gente diz chave, ele é capaz de abrir portas, ele é capaz de mudar ambientes. Ele é capaz de fazer com que você entre em um novo ambiente, abrir um novo ambiente e entrar nesse novo ambiente. Um novo ambiente de entendimento. Esse é um versículo que muita gente conhece, mas que não interpreta da forma correta. Ele está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Nós vamos ler ele, mas o que a maioria das pessoas conhece é: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Você conhece esse versículo. Eu não sei se você já parou para analisar que nesse versículo Jesus está me dando poder e ele está te dando poder. Agora eu, no passado, quando eu li essa passagem, eu ficava me imaginando pisando uma cobra, pisando um escorpião. A Bíblia diz que Paulo foi picado por uma cobra e a cobra que morreu. E aí eu ligava um versículo ao outro e dizia, então deve ser por causa disso. Eu ficava imaginando um espinho entrando no meu pé e eu não sentindo nada. Eu tentava imaginar um ferimento durante um evangelismo e nada acontecendo. Mas, queridos, não é só sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre algo mais espiritual. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18 diz o seguinte: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Graças te dou, Senhor, do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Queridos, se você se acha inteligente, se você se acha acima da média, essa palavra não é para você. Mas essa palavra é para aqueles que se humilham como crianças. Que as crianças, para entender as maravilhas do reino de Deus, elas se abrem completamente. Elas conseguem viver algo novo, porque elas têm uma mente aberta para o novo. Mas a partir do momento que a gente vai se achando sábio demais, a gente começa a questionar coisas que são maravilhosas demais para a gente, mas para que Deus são exatamente o normal dele. Muita gente começa a dizer: olha, eu quero viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Milagre não é sobrenatural de Deus. Milagre é o natural de Deus. É natural para Deus fazer milagres.
Pode ser o sobrenatural do homem, mas para Deus é o natural. Nós devemos entrar no natural de Deus e não no sobrenatural de Deus. Porque é o natural de Deus que estão as maravilhas, é no natural de Deus que estão os milagres, é no natural de Deus que brota a graça que desce sobre o trono e derrama por toda a terra. É no natural de Deus que acontecem as misericórdias do Senhor a cada manhã. É no natural dele. Por isso eu preciso entrar no natural de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de uma vez por todas ter Jesus como Senhor e Salvador. Ter Jesus como Senhor e Salvador. Mas hoje, do ponto de vista espiritual, existem 4 tipos de pessoas. E eu quero falar sobre cada uma delas, mas antes de falar sobre cada uma delas, eu quero só falar um pouquinho mais sobre Lucas 10 aqui. Quando Jesus diz que nos dá poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, Jesus está dizendo, olha, eu te dou poder para pisar sobre as hostes espirituais. Quando a Bíblia diz que a serpente chegou para falar com Eva, para seduzir Eva, nós podemos entender no mundo natural como serpente, mas nós temos que entender no mundo espiritual como um demônio. Por isso que quando Jesus diz, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, Deus está nos dizendo de forma espiritual, eu te dou poder para pisar sobre as obras do inimigo, para pisar nas obras do demônio. Nós temos esse poder. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós temos esse poder no nome de Jesus. E no nome de Jesus, nós precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador. E aqui é onde eu volto para vocês. Existem 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. A primeira delas é que não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador. Elas não têm Jesus nem como Senhor, nem como Salvador das suas vidas. Presta atenção, porque num desses 4 tipos de pessoas você vai se encaixar. O primeiro tipo não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador das suas vidas. Simplesmente, esse tipo de pessoa, eles não acreditam em Jesus. E aqui eu não estou falando somente do ambiente dos ateus convictos, não. Mas eu também estou falando daqueles cristãos que lá no fundo, eles não conseguem verdadeiramente conhecer Jesus, conceber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E deixa eu dizer uma coisa, conceber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas não é fácil. Por isso a vida do cristão ela precisa passar por uma transformação, por uma verdadeira conversão. Porque sem conversão é impossível crer em Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque é impossível na carne você conceber algo no espírito. É necessário que você nasça de novo para conseguir enxergar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não é para qualquer um, não é para qualquer um. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, um cristão convicto, membro de uma igreja. E eu cheguei na sala e eu dei a paz do Senhor naquele local e ele olhou e disse assim, eu também sou crente. Pode não parecer, mas eu sou crente. Eu já me espantei um pouco com isso. Com essa declaração dele mesmo. E a gente começou a conversar um pouco, aí ele olhou para mim e disse assim, mas você acredita mesmo na Bíblia? Eu olhei para ele e disse, até os ossos. E ele olhou para mim e disse, não, mas eu acho que tem coisas na Bíblia que não são verdades. E eu olhei para ele e disse assim, olha, a verdade da Bíblia, ela vai até onde a tua verdade e a tua fé permitem. Se tem algo na Bíblia que você acha que não é verdade, é porque a tua fé não está fortalecida o suficiente para crer nesse livro. Aí eu olhei para ele e disse, eu vou te dar um exemplo. Você crê
que o homem é capaz de construir um pássaro, colocar 200 pessoas dentro desse pássaro, voar para onde quer que o homem queira e depois soltar essas 200 pessoas aonde o homem quer. Aí ele olhou e disse: claro, isso existe, é um avião. Eu disse: pois é, você crê que existe um avião. Aí eu disse: mas você é capaz de crer que o homem é capaz de construir uma coisa, um peixe grande, botar 200 pessoas dentro, chamar de submarino, ir para onde ele quer e soltar essa pessoa onde ele quer? Ele disse: claro. Claro que eu creio. Existe submarino. Eu disse: pois é. Mas na hora que é para o homem crer que Deus pega um homem chamado Jonas, pega um peixe grande que engole esse homem, solta onde ele quer, um homem apenas, a gente tem dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Porque a nossa fé é fraca. É fraca. Em nome de Jesus, fortalece a tua fé e você verá maravilhas acontecendo não só nesse livro, mas no livro da tua vida que também está sendo escrito, querido. Nicodemos, ele já era um líder espiritual da época. E isso que eu estou te falando, essa fé, ela não tem nada a ver com o teu tempo de conversão. Ela tem a ver com as tuas experiências íntimas com Deus. Porque Nicodemos, ele já era um líder espiritual nessa época. Ele era um líder espiritual, ele era uma pessoa extremamente religiosa, mas ele sequer sabia do que se tratava isso. Nascer de novo significa, dentre outras coisas, reaprender tudo o que você viu e você já aprendeu. Por isso que Jesus diz: Pai, eu te louvo, porque tudo isso que tu fazes não são para os sábios, não são para aqueles que têm entendimento, mas são para aqueles como crianças, aqueles que são capazes de nascer de novo. Será que você realmente está pronto para nascer de novo? Será que você está pronto para abrir mão do seu conhecimento e mergulhar totalmente aberto de mente, alma e entendimento nos novos ensinamentos de Cristo, nas maravilhas que Cristo tem para nos ensinar? Será? Pois é. Paulo foi um exemplo disso. Um exemplo do homem que nasceu de novo. Paulo era um convicto matador de cristãos. Ele era convicto de que era necessário matar e prender cristãos. E Paulo sai dessa convicção para a convicção de ser um prisioneiro de Cristo, a ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é nascer de novo. Mas nós ficamos presos nos nossos pensamentos e não deixamos Jesus fazer de nós novas criaturas. Então, o primeiro grupo de pessoas é aquela que não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador. Nenhum nem outro, não. Jesus talvez foi no máximo um profeta, um grande profeta que andou pela terra. Mas Senhor, a ponto de você se prostrar diante dele, e Salvador, a ponto de você colocar a sua segurança e a sua fé nele, não. Nem Senhor, nem Salvador. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Se você está nesse grupo de pessoas, presta atenção. A gente tem mais para falar sobre isso. Mas existe também um segundo grupo de pessoas. E eu queria que você fosse descobrindo e se descobrindo. Talvez nesse primeiro, não. Talvez você diga: não, eu não estou nesse primeiro grupo. Mas tem um segundo grupo de pessoas. Um segundo tipo de homem e de mulher. É aquele tipo que tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Acredito que esse grupo seja uma grande parte das pessoas, inclusive cristãs, evangélicas, católicas, um grande grupo, uma grande parte. Esse grupo são pessoas que creem em Jesus. Elas realmente creem em Jesus. Elas realmente o seguem. Elas conhecem um pouco sobre ele. Elas já foram, inclusive, vítimas. Elas já foram alvos do seu grande amor.
mas elas não conhecem suficientemente para tê-los como Salvador das suas vidas. São pessoas que o conhecem, mas o conhecem de longe. O conhecem principalmente por histórias de outras pessoas, por outras pessoas contarem. São pessoas que ficam maravilhadas quando outras pessoas contam as suas experiências com Deus. Mas quando alguém chega para elas e diz: e você? Qual a sua experiência com Deus? Elas gaguejam. Elas gaguejam porque elas não têm experiências diárias com Deus. Elas não têm. São as pessoas que oram por outras. Oram por outras. Elas oram por aquelas pessoas que estão enfermas. Mas quando a enfermidade chega na porta dela, quando a enfermidade bate ali na porta delas, elas ficam desesperadas. É como se Deus fosse grande para curar os outros. Mas quando é para curar elas mesmas, parece que Deus diminui. Esse é o segundo tipo de pessoa, sabe? É aquele tipo que quando uma pessoa está doente, ela diz: creia em Deus, Deus é maravilhoso, Deus é suficiente, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para tirar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando é para ela, ela diz: ó Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Parece que Deus diminui, você percebe? Aquele Deus que é tremendo para os outros precisa ser tremendo para nós também em todo o tempo. Em todo o tempo. Muita gente, se fizer uma análise profunda e sincera de si, vai se encontrar nesse segundo grupo. Vai se encontrar nele. Muita gente tem Jesus como Senhor, segue a Jesus. Mas é aquele tipo de pessoa que chega e diz: será que a Bíblia é verdadeira mesmo quando diz que Jonas entrou dentro de um peixe grande e o peixe grande jogou ele lá em Nínive, foi capaz de jogar ele em Nínive? A minha fé não consegue chegar a tanto. Quantas pessoas estão nesse nível hoje? Quantas pessoas? Mas esse é só o segundo tipo de pessoas. Ainda tem mais 2 tipos de pessoas. Eu não sei se você se encontra nesse segundo nível. Mas eu quero falar agora do terceiro nível. E se você não se encontrou nem no primeiro, nem no segundo, pode ser que você se encontre no terceiro ou no quarto. O terceiro nível, ou o terceiro tipo de pessoas, porque aqui não é questão de nível de ir subindo, não. Aqui é questão de tipos de pessoas. O terceiro tipo de pessoa que existe no mundo, e eu estou falando de mundo espiritual, só para que você entenda, mas o terceiro tipo de pessoa que existe no mundo espiritual é aquele que tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Então, só para você me acompanhar, querido, para você não se perder no seu raciocínio. O primeiro tipo, não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador. O segundo tipo, tem Jesus como Senhor, mas não tem Jesus como Salvador. E o terceiro tipo, tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Que tipo de pessoa é esse? Que tipo de gente é essa? É aquele tipo de pessoa muito comum hoje em dia também. Eu diria também que existe uma grande parcela dessas pessoas. Talvez até, quiçá, maior do que o segundo tipo. São pessoas que passam o ano todinho sem ter tempo suficiente para Deus. Algumas lembram de Deus pouquíssimas vezes durante a semana. São pessoas que até se arrumam para ir para a igreja. Todo domingo vão para a igreja, mas no decorrer da semana não tem tempo para ele. Outras passam o ano todinho sem se lembrar deles, mas quando um problema bate na porta, quando algo sai do seu controle, essas pessoas logo gritam por socorro.
logo acionam aquele botão de emergência do elevador que nunca é acionado para gritar: Jesus, vem me socorrer, Jesus, vem me salvar. Sabe aquele botão que está lá no elevador, aquele vermelho, que diz: aperte em caso de emergência, e você nunca aperta, claro, não deve apertar, mas você nunca aperta. E quando o elevador para, que a luz apaga, você olha e vai tateando até aquele botão, e você aperta aquele botão na esperança de que alguém atenda o seu chamado. Pois tem muito cristão que tem Jesus como um botãozinho no seu elevador, para que quando tiver apenas no seu momento de emergência, acione aquele botão e venha o Salvador para lhe salvar. São pessoas que acordam pela manhã e elas não têm tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo. Já acordam em cima da hora. Acordam dando um pulo para já cair no banheiro, para já tomar o banho, escovar os dentes, tomar café e já partir para o trabalho. Não tem tempo de ler a Bíblia. Essas pessoas, elas não têm tempo de fazer um devocional sequer. Acham lindo quem faz, mas elas mesmas não fazem um devocional. São pessoas que não têm tempo de orar. Acham tão lindo quem ora no Espírito, quem ora com autoridade, quem ora palavras bonitas, mas elas mesmas nem se arriscam. Porque não tem tempo da prática da oração, não tem tempo da intimidade da oração. Mas quando essas pessoas precisam de algo, correm logo hoje para os grupos de WhatsApp, pedindo corrente de oração para que o Salvador apareça, para que o Salvador se manifeste. E quando a cura vem, não passa muito tempo, querido, não passa muito tempo. Sabe o que acontece? Essas pessoas, elas agradecem. Elas ficam com o coração agradecido, sim. Mas não passa muito tempo. Elas voltam às suas rotinas normais. Elas voltam ao seu cotidiano exatamente como era antes. Jesus, para esse tipo de pessoa, é um grande Salvador. Mas elas têm dificuldade em tê-lo como Senhor. Algumas delas até têm dificuldade em se submeter à Bíblia. E quando você fala em determinadas coisas, elas dizem: ah, mas isso eu tenho dificuldade, eu sou assim mesmo. Quando você fala em que Jesus é capaz de curar alguém e elas têm algo que precisa ser curado, elas dizem: ah, mas eu nasci assim mesmo. Sabe por quê? Porque elas têm dificuldade na submissão daquele que deveria ser Senhor e Salvador da vida delas. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos piores males dos cristãos hoje chama-se a Síndrome de Gabriela. Sabe qual é a Síndrome de Gabriela? É aquela síndrome em que você diz: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Para os mais novos, talvez não conheçam essa música. É uma música de uma personagem que dizia: eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela. Essa é a síndrome da Gabriela que tem aprisionado muitos cristãos. E quando um cristão olha para outro e diz: ah, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, esse cristão está querendo dizer, ainda que no seu inconsciente, de que Deus não tem poder para curá-lo, que Deus não tem poder para transformá-lo, que Deus não tem poder para fazer dele uma nova criatura. Larga essa síndrome de Gabriela e mergulha na palavra de Deus. E quando você mergulhar na palavra de Deus, você vai ver que Deus tem poder sim para curar todos os teus males, todos os teus podres e fazer de você uma nova criatura em Cristo. Amém? Pois, queridos, deixa eu te dizer, chegamos ao terceiro tipo de pessoa. Primeiro tipo, não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador. O segundo tipo, tem Jesus como Senhor, mas não tem Jesus como Salvador. O terceiro tipo, tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor.
Você já se enxergou em um desses 3 tipos? E agora eu quero falar o 4º tipo, porque também existe um 4º tipo. Glória a Deus que existe. E esse 4º tipo de pessoa está acessível a mim e acessível a você. Não é privilégio para poucos, apesar de poucos estarem nesse tipo hoje, poucos estarem nesse nível hoje, poucos estarem nesse ambiente, nesse local hoje, que é o tipo de pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu não estou falando aqui da boca para fora, de ter dito apenas, de ter proclamado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu estou falando daquelas pessoas que vivem dia a dia, dia após dia, Jesus como Senhor e Jesus como Salvador das suas vidas. E saibam de uma coisa. Apesar de ser acessível a todos, muito poucos estão lá hoje. É a pessoa que verdadeiramente se submete ao senhorio de Cristo. Verdadeiramente. Pessoas que priorizam as coisas do reino, sem negligenciar as coisas do mundo. Não são alienígenas para esse mundo, mas entendem que tudo parte de algo espiritual para chegar no algo natural do mundo. Que tudo tem uma repercussão espiritual, que cada palavra solta no mundo, que cada palavra que é dita, que cada gesto, que cada ato é dito, tem uma repercussão no mundo espiritual. Pessoas que tudo o que fazem para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É um tipo diferenciado de soldado, querido. É o soldado de elite. Se você for hoje nas polícias do mundo todo, as polícias vão ter os seus policiais e vão ter os seus grupos de elite. Sabe por quê? Porque o grupo de elite é um grupo de soldados diferenciados. E assim também é no mundo espiritual. Existem os soldados de Cristo. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Como é bom você fazer parte de um grupo de elite daqueles soldados. Quer fazer parte de um grupo de elite de cristãos? Comece a treinar, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse grupo, esse tipo de pessoas, são pessoas que fazem tudo para a honra e para a glória dele, são pessoas que buscam a Deus não somente na hora da cura, mas também em todas as horas da sua vida. São pessoas que não vivem clamando quando as coisas dão erradas, mas pessoas que fazem de suas vidas, um verdadeiro clamor a Deus. Esse é o 4º tipo de pessoa. É o 4º tipo de pessoa que existe no mundo espiritual e não existe nenhum outro tipo fora esse. E agora eu pergunto a você, você conseguiu se enxergar? Será que você está no 1º tipo? Não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador da sua vida. Você está no 2º tipo, que tem Jesus como Senhor, você segue as regras, você obedece às regras, mas a sua fé no que se refere à cura, no que se refere à salvação é tão fraca que muitas vezes você até se pergunta, será que essa questão é verdadeira? Será que eu sou salvo mesmo? Existe o 3º tipo, que é o 3º tipo, é que tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. É aquele tipo que não tem muito tempo para Deus, mas é só as coisas darem erradas. É só as coisas saírem um pouco do controle. Que a gente grita nos grupos, peço oração pelo fulano, peço oração por mim, peço oração pela minha casa. Mas também existe o 4º tipo. 4º tipo. Aquele em que dedica a sua vida para a glória de Deus. É aquele que morreu para este mundo e agora já não é ele quem vive, é Cristo vivendo nele. Você conseguiu se enxergar? Pois é. Pois deixa eu te dizer uma coisa. E é agora quando você vai ver que as coisas se ligam. A procuração de pisar serpentes e escorpiões, a procuração de curar cegos, leprosos, de expulsar demônios, ela é dada àquelas pessoas que estão no 4º nível, que são o 4º
tipo de pessoas no mundo cristão. Por isso que Jesus diz: deixo-vos toda a autoridade, eu vos dou toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas para pisar serpentes e escorpiões, você tem que começar a treinar, você tem que começar a ser, você tem que começar a viver, você tem que começar a experimentar esse quarto tipo de cristão, de pessoa no mundo espiritual dia após dia. Amém? Está acompanhando até aqui? Que agora eu quero ir um pouquinho mais profundo, quero mergulhar um pouquinho mais. Vamos um pouco mais profundo agora no nosso entendimento. Até aqui eu espero que você tenha entendido, amém? Se não, depois volta, pega de novo, lê a Bíblia, ora, pede entendimento. Mas vamos tentar agora nos aprofundar um pouco mais. Quando nós lemos a passagem dos filhos de Sevas, que tentaram invocar o nome de Jesus para expulsar demônios, nós sempre imaginamos o demônio no outro. Presta atenção, que agora eu estou indo um pouco além. Amém? Nós sempre imaginamos o demônio no outro. Mas existem serpentes e escorpiões dentro da gente que somente nós podemos esmagar. Existem serpentes e escorpiões que estão em nós, somente a autoridade de esmagar está em nós. E as serpentes, e esses escorpiões e essas serpentes são demônios em nossas vidas que estão tirando nossa comunhão com Deus. Presta atenção nisso, querido. Presta atenção nisso. E muitas vezes são demônios fortes que estão impregnados em nós, que nós precisamos exorcizar, que nós precisamos expulsar, que nós precisamos pisá-los. Que demônios são esses, pastor? Que serpentes são essas, pastor? Que escorpiões são esses, pastor? Queridos, vários são hostes celestiais que procuram viver em nós, que procuram viver em nós como parasitas, e muitas vezes nós queremos nos aprofundar em como expulsar demônios nos outros, mas esquecemos de expulsar os nossos demônios, como por exemplo, vícios. Como por exemplo, atitudes de vida que nós temos hoje, citadas lá no tipo 3 do mundo cristão hoje, daquele que tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Ou seja, atitudes que não me dão tempo de ler a Bíblia, de ter intimidade com Deus. Isso é um demônio que entra na sua vida e se acosta em você e vive aproximado em você de forma tal que se torna um parasita na sua vida. Que nós precisamos pisar na cabeça deles e vencer esses demônios. Vícios, atitudes de vida que desagradam a Deus, pensamentos destrutivos. Quantas pessoas cristãs vivem com esses demônios na sua mente? Pensamentos destrutivos, falta de fé é um outro demônio tremendo que vive dentro de muito cristão. Falta de intimidade com Deus, histórico de depressão, pensamentos de suicídio, medo. São demônios que se apoderam de nós, que somente nós mesmos, somente nós podemos exorcizá-los, querido. Somente nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós só vamos conseguir expulsar esses demônios se nós estivermos vivendo nesse ambiente de Cristo como Senhor e Salvador. Não há outra maneira, não há um modo mais fácil. Não há algo que vai fazer com que você dê um pulo. Não. É intimidade. É passo a passo. É seguir o caminho. Não há uma trilha de acesso. Por isso Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso porque ele estava dizendo para você, olha, tem muita gente procurando caminhos outros. Tem muita gente procurando atalhos. Mas não existe atalho nesse caso. Esses demônios,
Eles só vão sair de nós quando nós tivermos atitudes de um cristão que tem verdadeiramente Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E sabe qual é o primeiro passo disso? O primeiro passo disso é você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. É você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui não é balela, aqui não é conversa para ganhar membro em igreja, querido. Quem conhece a casa de oração sabe quantas vezes nós já falamos isso, não só online, mas presencial também. O nosso sonho não é encher a igreja, o nosso sonho não é encher o templo da casa de oração. O nosso sonho é encher os céus, querido. E o primeiro passaporte que te dá acesso aos céus é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você está entendendo hoje, mas volta ao início dessa pregação. O importante não é você entender agora. O importante é que, ainda que você não entenda, você tome uma atitude de obediência. O mais importante não é entender, é obedecer. Porque da obediência brota um entendimento. E talvez você não esteja entendendo, porque talvez você esteja se achando sábio demais para esse mundo. E aí eu te convido a se fazer como criança e a aceitar aquilo que talvez seja extremamente maravilhoso para você. Mas o primeiro passo é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, o Cordeiro diz, agora não mais como cordeiro, mas ele diz agora como um leão. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, e ele ceará comigo. Você está entendendo o que está querendo dizer? Eis que estou à porta e bato. Eu não sei você que está aí do outro lado, eu não sei se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez isso agora, não perca tempo. Talvez você esteja dizendo, eu preciso de mais tempo para quê? Quando Deus olha para Abraão, diz, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz logo no verso seguinte, e Abraão levantou a sua tenda e começou a caminhada. Ele não começou a fazer 1000 perguntas para Deus, ele começou a sua caminhada e sabe o que aconteceu? O Espírito o conduziu exatamente para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para ele. Porque, querido, quando você começa a caminhar em Deus, o Espírito te conduz no caminho. O Espírito te conduz no caminho. Hoje Jesus está fazendo um novo convite para mim e para você. O mesmo convite que ele fez lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo. Ouve o teu coração nesse momento. Ouve o teu coração. Vê o que o teu coração está te dizendo nesse momento. Agora presta atenção, muitas vezes o coração ele entra em conflito com a mente. Muitas vezes o coração entra em conflito com o intelecto. Esses são tipos de demônios que a gente precisa aprender a exorcizar. Muitas pessoas já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas pela caminhada do dia a dia elas foram esquecendo do primeiro amor. E hoje, querido, deixa eu te dizer, é dia também de reconectar. Hoje é dia de abrir a porta novamente, deixar Jesus entrar de novo. Hoje é dia de convidar Jesus para entrar e ceiar contigo. Faz isso. Faz isso, querido. E quando Jesus está dizendo, e eu entrarei e cearei com ele, Jesus está apontando aqui para uma intimidade. Eu quero finalizar agora. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Ninguém sabe o dia de amanhã. Se você não aceitou a Jesus ainda como Senhor e Salvador, mas o teu coração
está te dizendo que você deve fazê-lo. Se você está ouvindo a porta batendo, e você sabe que é Jesus batendo na porta e querendo entrar na tua vida, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não sei quantas pessoas estão assistindo nesse momento, eu não sei quantas pessoas vão assistir, Pai, mas aquelas pessoas que assistirem, que se sentirem tocadas, Senhor, se sentirem tocadas pela Tua palavra, Pai, que entenderem, Pai, que é o Senhor quem está batendo a porta do coração delas, Pai, para entrar, tomar conta da vida delas, Pai, trazendo paz, trazendo graça, trazendo misericórdia, Pai. Se essas pessoas estão entendendo isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essas pessoas consigam pisar serpentes e escorpiões que impedem que elas abram a porta e que convidem Jesus para entrar. Se você é uma dessas pessoas, você está conseguindo pisar escorpiões, ora isso comigo. Eu vou orar e eu queria que você repetisse. Senhor, nesse momento, eu ouço a porta batendo do meu coração. E nesse momento, eu entendo que é o Senhor querendo entrar. E nesse momento, eu abro a porta e o convido a entrar na minha vida e a ceiar comigo, Deus, em nome de Jesus. E te convido, Deus, ainda a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Agora é para você, querido. Para você que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas que pelo decorrer desse tempo, eu não sei se foi há 1 ano, há 6 meses, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, não sei quanto tempo. Mas nesse decorrer, você foi perdendo o fogo do amor da primeira paixão, o fogo do primeiro amor, aquela vontade de saber mais de Deus. E Deus foi se tornando algo, parece que normal para você, a ponto dele ser o seu Senhor, mas não ser o seu Salvador, ou ser o seu Salvador e não ser mais o seu Senhor. Eu quero orar por você também. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por todas as pessoas que estão assistindo ou vão assistir, Pai, que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas que por algum motivo, Senhor, abandonaram o primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, Pai, se essas pessoas estão sentindo, Pai, estão ouvindo a Tua voz nesse momento, Pai, estão ouvindo a Tua voz clamando do outro lado da porta, chamando do outro lado da porta e batendo do outro lado da porta, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que essas pessoas, Pai, tenham força para pisar serpentes e escorpiões e abrir a porta, Senhor. E que essas pessoas, Senhor, novamente, Pai, o convidem para entrar e ceiar com elas. Você que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração com você e queria que você repetisse. Pai, na Tua presença, eu quero te pedir perdão, Senhor, por ter perdido essa intimidade no decorrer da história. Por ter perdido, Pai, essa confiança em Ti, Pai, no decorrer desses dias. Por ter perdido, Pai, essa comunhão contigo no decorrer desse tempo. Mas, Pai, hoje eu estou sentindo a porta batendo. Pai, hoje eu estou querendo, Pai. Eu estou abrindo novamente a porta e estou te chamando para dentro, para ceiar comigo. Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, eu quero finalizar com a palavra de Deus, dizendo para que você guarde isso, para que você guarde isso todo o seu coração. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis com isso. Mas não vos alegreis porque as pessoas se sujeitam a esse poder que Deus está te dando nesse momento. Mas antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Se tem algum demônio que está tentando tirar sua paz, se tem algum demônio que está te
colocando medo, está te colocando ansiedade, saiba que poder e autoridade para expulsá-los em nome de Jesus, você já tem. Você tem aí com você. Use a autoridade e o poder que você tem. Basta apenas você viver na expectativa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Caso contrário, você pode até tentar, mas os demônios dirão: Jesus eu conheço. Eu sei quem é Paulo, mas quem é você para tentar me expulsar? Quem é você? Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por me ensinar e aprender, Pai. Que autoridade o Senhor deixou para mim, que poder o Senhor deixou para mim e como eu devo me portar para aprender a usá-lo. Louvado seja o teu nome nesse dia, Pai. Eu te peço, Senhor, nesse momento, bênção sem medidas para cada um que nesse momento está assistindo, Pai. A tua palavra para cada um, Senhor, que recebeu a tua palavra no coração, para cada um, Senhor, que ouviu a porta bater e para cada um, Senhor, que abriu a porta e te convidou para ceiar. Obrigado, Deus, porque tu és tremendo. Agora vem, Senhor. Eu quero ter um tempo de intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu deixo uma palavra de bênção para você e para a sua casa. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. E até a semana que vem, com mais uma porção de Jesus, de Deus para mim e para você. Fica na paz.